Seja muito bem-vinda a mais uma aula, mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre dívidas, como organizar, como pagar, como estruturar e organizar suas dívidas para que você consiga conviver com elas e pagá-las sem aflição, sem sofrer no processo. Essa live já é um gostinho aí do que vai acontecer, do que a gente vai trabalhar de forma mais profunda na imersão Chega de Dívidas, que acontece na próxima semana, na próxima quinta-feira, também às 7h da noite, mas numa aula fechada só para quem é aluna. Então vamos chegando aqui, enquanto vocês chegam, vou me apresentando. Eu sou Ana Patrícia Barros, eu trabalho no mercado financeiro há 16 anos, trabalho há 6 anos no Banco Central, também sou advogada há 12 anos, especialista em direito tributário e mentora financeira de mulheres com uma abordagem única que considera autoconhecimento e empoderamento feminino na forma como a gente lida com o dinheiro, né? Tudo isso é importante para que a gente consiga ser segura, estar segura ao cuidar do nosso dinheiro, ao investir. A gente precisa enxergar também a influência do ambiente social e as nossas próprias questões internas também, né? Para poder ter essa harmonia aí. Então, durante todo esse tempo, durante toda essa experiência no mercado financeiro, eu também enfrentei problemas financeiros e esses problemas eu só fui ter uma boa relação com o dinheiro quando eu aprendi a equilibrar esses 3 pilares do dinheiro, que inclusive é o nome do meu método, o método 3 pilares do dinheiro, que equilibra essas 3 áreas da nossa vida financeira: comportamento, conhecimento e renda. Eu compartilho um pouquinho desse método toda quinta-feira às 7h da noite, ao vivo, aqui em lives semanais, e aprofundo também no meu método 3 pilares do dinheiro, que é o meu curso pago, que eu aprofundo, a gente organiza suas finanças de uma forma definitiva, tá? Então, essa aula eu preparei um material de apoio pra gente, um mapa mental, vou aqui mostrar pra vocês, tá? Esse mapa mental, eu vou disponibilizá-lo depois apenas para quem está inscrita na minha newsletter, seja dona do seu dinheiro. Então, se você ainda não está inscrita, quando a aula acabar, vai na minha bio, ou se você está assistindo no YouTube, no Facebook, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo e aí você se inscreve, é gratuito, só colocar no e-mail e no domingo eu mando esse mapa mental para vocês, para você conseguir aprofundar mais, absorver melhor esse conteúdo, tá? Então, o que a gente vai falar aqui, sobre o que a gente vai falar hoje, né? Então a gente vai ver sobre essa questão das dívidas, o que são dívidas boas, o que são dívidas ruins, o que é estar endividado, o que é estar inadimplente. Vou te dar aqui uma sequência de 5 passos para você quitar suas dívidas, se organizar e quitar suas dívidas. E por último eu vou responder as principais dúvidas que eu recebi nas caixinhas de pergunta nos últimos dias, tá? Bem-vinda, Silvia, seja bem-vinda. Que quanto tempo! Então vamos continuar aqui. Por que esse assunto é tão importante? Uma pesquisa feita no ano de 2020, se não me engano, pelo SPC Brasil, ele constatou que 66% das famílias brasileiras estavam endividadas. Isso quer dizer o quê? Que a maior parte da população brasileira, mais da metade das famílias brasileiras, tem algum tipo de dívida. Isso é muito fruto de uma normalização das dívidas. A gente vive vendo uma sociedade que normaliza, que trata como natural você ter dívida, você financiar um carro, você financiar uma casa, né? Não, o incomum é você encontrar pessoas que pagam um carro à vista ou que pagam uma casa à vista. Isso costuma ser a exceção, porque tem essa normalização, né? Inclusive a gente vê, hoje menos, mas a gente via muito um tempo atrás, né, propagandas de empréstimos, né? Faça aqui, mesmo que você esteja negativada. Então, isso tem esse incentivo para que você se endivide e somado a isso, você tem também ali uma falta de orientação, uma falta de normalização do cuidado com o dinheiro, da educação financeira, do investir. Normalmente, quando você fala em investimentos, você pensa logo ali, né, naquelas pessoas, em homens engravatados ali do mundo de negócios, né, uma coisa muito distante. E, na verdade, não deveria ser algo muito simples, que deveria ser parte aí da vida de todas as pessoas. Então, por isso que é tão importante a gente conversar sobre dívidas, não só sobre esse aspecto mesmo prático e técnico, mas também entender o que está por
trás, a motivação, né? Por que a gente se endivida? A gente tem vários estímulos também aí de todas as formas, né? De gatilhos mentais que o marketing traz pra gente, que acabam incentivando a gente a comprar mais, mesmo que a gente não tenha aquele dinheiro para isso, mesmo que a gente não tenha previsto aquilo, né? Então, achar que você precisa de algo e na verdade você só deseja alguma coisa. Então, promoções, está acabando, é a última peça, tudo isso interfere nesse processo de endividamento. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é entender como isso se forma e organizar suas dívidas. E claro, ali a gente aprofunda mais na imersão Chega de Dívidas, a gente vai trabalhar bem mentalidade, vai trabalhar bem ambiente, né, as pessoas que convivem com você, sua família, seus amigos, para só então a gente entrar lá na parte de organização de fato das dívidas, de olhar, pegar papel, pegar extratos, pegar relatórios para a gente poder analisar e colocar ali no papel, né? Mas antes de tudo, a gente tem que olhar para o nosso ambiente, para as nossas crenças, né? Então essa imersão, ela vai acontecer na próxima quinta, eu já falei, e ela vai acontecer às 7h07, a gente vai trabalhar tudo isso, mentalidade, ambiente e organização. Você vai sair com um plano de quitação das suas dívidas. Essa imersão, ela tá com valor promocional da primeira turma. A primeira turma vai acontecer na próxima quinta, ela vai ser a única ao vivo, então você vai ter chance de tirar sua dúvida ao vivo comigo, e com valor especial de lançamento de 497 por 297. Então, se você não se inscreveu ainda, no final da live, quando você sentir um gostinho do que você vai ter lá, você vai lá no link na bio ou aqui na descrição do vídeo no YouTube e no Facebook e faz sua inscrição pra gente aprofundar esse assunto na próxima semana. E claro, já compartilhe esse vídeo, essa aula com uma amiga, com um amigo que tem aí suas dívidas, que reclama muito, que não sabe o que fazer. Eu tenho certeza que isso vai ser um estopim, um primeiro passo para ela melhorar a sua relação com suas dívidas e com o dinheiro. Então, seguindo aqui, vamos começar aqui a diferenciar. Aliás, vou te contar um pouco da minha história de como eu lidei com as dívidas, né? Eu nunca tive problemas sérios com dívidas, sabe? De ter banco cobrando, né? Do cobrador atrás. Eu sempre soube fazer boas escolhas, até porque eu sempre trabalhei no mercado financeiro. Então, minhas dívidas, elas eram sempre boas, com taxas baixinhas ou financiamento, mas elas estavam se acumulando demais, né? Então, mesmo boas, elas estavam começando a tomar boa parte do meu orçamento. E aí foi que eu parei e, poxa, não tá certo, né? Isso não pode continuar dessa forma. E aí foi que eu estudei bastante, entendi a questão da psicologia econômica e criei esse método, né, de organização de dívidas que considerava ali não só o aspecto emocional, né, o que me levava a comprar, a consumir, para que depois eu contraísse dívidas para suprir ali esse padrão de vida ali que estava incoerente com as minhas receitas, né? Então, olhar o meu comportamento interno, olhar o ambiente e só então uma estratégia que eu conseguisse ali organizar e depois quitar as minhas dívidas. Então, esse método que eu vivenciei, apliquei em mim e algumas pessoas também próximas que eu mentoro, e estou trazendo aqui um pouquinho para você e que vou trazer mais profundamente na imersão Chega de Dívidas na próxima semana. Então, o que é dívida boa de dívida ruim? A dívida boa é aquela dívida que te traz mais benefícios do que o que você paga de juros. O que a gente tem que entender, primeiro de tudo, é que dívida é o aluguel do dinheiro. Então, quando você vai ali para alugar um apartamento, o apartamento não é seu, né? Você paga um valor para o dono do apartamento para você usufruir daquele apartamento, daquele imóvel. O dinheiro é a mesma coisa. Quando você pega o dinheiro emprestado, você está usando um dinheiro que não é seu, que é do banco. E aí você paga um aluguel para usar aquele dinheiro, que é o que a gente chama de taxa de juros. Então, os juros nada mais são do que o valor desse aluguel do dinheiro. Então, uma dívida boa é uma dívida que tem um custo-benefício bom. Assim como tem aluguéis vantajosos, né? Então, tem apartamentos que vale a pena você morar de aluguel e tem aqueles que não vale a pena, né? Que o valor do aluguel é muito maior do que os benefícios que você tem ali, né? Então, se é um local, um imóvel bem localizado, que tem farmácia, tem supermercado, tem várias coisas perto, né? Então, e o aluguel não é tão alto,
você faz aquela balança do custo-benefício. Então, com o empréstimo é a mesma coisa. Também tem que se analisar o custo-benefício. Então, você precisa entender se os benefícios que você vai ter com aquele empréstimo, eles são maiores do que o que você paga de juros. Por exemplo, vamos supor que você vai financiar uma casa. Então, você vai financiar um imóvel, tem aquela taxa de juros ali, e você sabe quanto você vai pagar de juros. Então, vamos supor que você vai comprar um imóvel aí de 100 mil reais, que você vai pagar de juros 20 mil reais. Né? Então, o valor dos juros, né, o que você está pagando para pegar aquele dinheiro para quitar o imóvel, né, para comprar o imóvel, o dinheiro não é seu, o dinheiro é do banco, então você está pagando de aluguel 20 mil reais. Então, esse é o exemplo. Aí, digamos que você imagina que há uma expectativa que nesse período, esse imóvel que você vai comprar, ele se valorize. Então, está previsto ali para construir perto desse imóvel um shopping ou um parque, alguma coisa que vai subir o valor dele. Então, eu tenho uma expectativa que daqui a alguns anos esse valor chegue a 150 mil. Então, você está o valor do benefício, ou seja, o imóvel vale 100, vai passar a valer 150. Então, você tem um benefício de 50 mil e está pagando de aluguel, de juros, 20 mil. Então, seu benefício 50 é maior do que o que você paga de juros, que é 20. Então, nesse caso, essa dívida é boa, né, porque você recebe de benefício um valor maior do que os juros. Outro fator que faz ela ser boa é ela caber no seu orçamento, né, porque também não adianta você vai contrair aquela dívida, você tem uma expectativa ali realmente de valorização do seu imóvel, de um benefício maior, mas aquela parcela é absurda, você não consegue pagar, né, atrasa, e aí começa ali o efeito cascata, né, de juros sobre juros, de atraso, e não consegue pagar. Então, nesse caso, um segundo fator para a dívida ser considerada boa é ela caber no seu orçamento. E um terceiro fator é ela ter a taxa de juros baixinhos, né? Porque quanto maior a taxa de juros, mais difícil fica você ter algum benefício maior do que o que se paga por aquela taxa de juros. E mesmo assim, esses benefícios, eles, para a pessoa física, são muito raros de acontecer. Muito raros mesmo. Isso é muito comum para empresas, né? Empresas costumam ter acesso a linhas de crédito com taxas de juros menores e o retorno que se espera pelas empresas, né, as vendas que elas vão fazer, são maiores do que ela acaba pagando ali de juros. Então, é muito importante que você perceba que, embora seja uma hipótese das dívidas serem mais vantajosas do que você... Aliás, de que você contrair um empréstimo, né, os benefícios do empréstimo serem maiores do que o que você paga de juros, embora isso seja uma hipótese de acontecer, é muito difícil de acontecer para pessoas físicas, tá? Então, dívida boa é aquela que tem a taxa de juros baixa, que tem que cabe no seu bolso e que os benefícios que você vai receber com aquele dinheiro são maiores do que o que você paga de juros. E dívida ruim é a dívida que a taxa de juros é muito alta, por exemplo, cartão de crédito, cheque especial, né, alguns empréstimos aí também aleatórios, e também que não cabe no seu bolso. Então, exemplos, voltando aqui para as dívidas boas, exemplos de dívidas boas, consignado, né, financiamento de veículo, financiamento de casa, eles costumam ter ali uma taxa melhor, mas claro, é sempre melhor pagar à vista ali e não usar o dinheiro, não usar o empréstimo, né? Mas é bom a gente entender essas possibilidades para poder tomar as nossas decisões, assumir os riscos que a gente quer assumir e ter consciência do que a gente está abrindo mão também. Então, outro ponto, endividado e inadimplente, né? As pessoas confundem muito também. Falar, eu estou endividada, parece que é aquela pessoa que deixou de pagar alguma conta, ou que está devendo muito, que não está conseguindo mais pagar nada, essa pessoa está endividada. E, na verdade, endividada é aquela pessoa que simplesmente tem dívidas. E isso não necessariamente é algo ruim. Você pode ter dívidas boas, está conseguindo pagar, está do seu orçamento, né? Seus juros baixinhos.
Então, você está endividada, mas está conseguindo quitar. Então, não tem por que se preocupar. Estar endividada não é necessariamente uma coisa ruim. Agora, estar inadimplente, que é aquela pessoa que não conseguiu pagar, não consegue pagar suas dívidas em dias, que sempre atrasa a parcela, que não consegue mais pagar, não paga a fatura do cartão de crédito cheia, está sempre usando o cheque especial e não consegue cobrir. Então essas pessoas, elas estão inadimplentes, e isso sim é um problema. O inadimplente é a pessoa que está endividada e inadimplente. Esse é o problema, né? A pessoa que está só endividada não necessariamente é um problema, né? Mas, aliás, não é um problema se ela está só endividada. Agora, se ela está endividada e inadimplente, aí sim tem vários benefícios, vários malefícios aí por conta dessa situação. E outra coisa que é sempre bom lembrar também é que você deixar de pagar alguma conta, né? Você deixar de pagar a conta de luz ou estar devendo ainda o aluguel, isso não é estar endividado, tá? Isso são despesas que você tem para manter a sua vida. Dívida é quando você pega o dinheiro que não é seu, né, e paga a taxa de juros por isso. Então, só instituições financeiras, né, bancos, né, sociedades aí de crédito, é que podem fazer essa transação. Então, pessoas aí avulsas, né, agiotas, isso é ilegal, elas não são autorizadas a fazer isso, tá? Até porque tem todo um mercado regulamentado, tem regras, não só regras técnicas operacionais, mas também um código ético ali para evitar ali extorsão da pessoa, né, que está ali em necessidade, né, está precisando do dinheiro. Então, é muito importante também você verificar se essa instituição ela é autorizada pelo Banco Central. No site do Banco Central tem a lista de todas as instituições que são autorizadas. Então, se tiver dúvida, entra lá para você consultar. É bom fazer esse adendo também. Então tem, né, ficou claro aí nessa diferença de endividado para inadimplente. Então, seguindo aqui, 5 passos para você organizar e quitar suas dívidas. Primeiro passo, listar todas as dívidas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar tudo que a gente tem e colocar ali no papel mesmo, né? Então, se você não sabe, se você tem dúvida, né, no site do Banco Central também tem o Registrato, o Minha Vida Financeira, e lá você consegue acessar todas as suas dívidas que existem, né? Saber onde você tem dívida, onde você tem conta. Então, você consegue ter um ponto de partida. Claro que ali não vai te dar os dados detalhados, né? O que você vai precisar para poder fazer essa sua listagem, essa classificação, mas já é um ponto de partida para você saber em quais instituições você vai pedir aí uma cópia do seu contrato ou um extrato aí da sua dívida, de quanto que está hoje, de quanto você já pagou. Então, se o banco se recusar ou colocar dificuldades para você ter acesso, reclama na ouvidoria dele, e se não resolver, você reclama lá também no Banco Central. Então é um direito seu ter acesso a essas informações. E um ponto de partida é a Minha Vida Financeira do Banco Central, para você saber em que instituições você tem dívida mesmo. Então pegou tudo isso, lista, põe ali na planilha, põe ali num papel, lista. Segunda coisa, Marluce, seja bem-vinda, Marluce. Segundo passo, então você listou, você vai classificar. Então você vai colocar lá em cima aquelas dívidas que têm juros maiores, né? Vai colocar de juros maiores e descendo até de juro menor. Depois você vai classificar, né, o que tem garantia e o que não tem garantia. E depois o que está em dia e o que está atrasado. Por que isso? Porque a primeira dívida que você vai atacar é aquela que tem juros mais altos, que tem bem garantia para você não correr o risco de perder e que está atrasada. Então, esse é o critério. Juros mais altos, está atrasada e ter bem garantia. Então, você vai atacar primeiro essas. E aí, depois vai para as seguintes, tá? Então, essa classificação é exatamente para a gente, depois, no passo final, estabelecer um fluxo de quitação. Então, você classifica no Excel, é bem fácil de fazer isso, por taxa de juros, depois se está em dias ou se está atrasada, e depois se tem ou não bem garantia. E aí a gente vai para o terceiro passo. Então, listou, classificou, e aí você vai trocar. Então, você vai ver aí dessas dívidas, as que têm taxas mais altas, quais delas você consegue trocar por outros empréstimos com taxas menores, né? Eu lembro,
Você lembra que eu comentei no início do vídeo que os tipos de empréstimos que costumam ter taxas mais baixas, né? O primeiro exemplo, um consignado, que é aquele empréstimo que é debitado direto da sua folha de pagamento se você é empregado, né? CLT ou servidor público. Então, esse costuma ter uma taxa bem baixinha também. Financiamento de veículo, né? Se você tem um carro aí que já está todo quitado, você pode avaliar se troca alguma dívida com taxa muito alta por um financiamento de veículo com aquele carro como garantia. É sempre bom que quando você faz essa troca, você tem que colocar todas as parcelas de uma forma que caiba no seu orçamento. Porque se você atrasar, você não só vai ter mais dificuldade de negociar com o banco depois, mas também pode perder o seu carro, o seu veículo, tá? Então, tem que ter todo ali um critério. A gente aprofunda mais na imersão Chega de Dívidas, mas aqui eu quero trazer essa possibilidade para você, tá? Então, listar, classificar, avaliar, né, que dívidas que você pode trocar, as que têm taxa de juros maiores por taxa de juros menores, e renegociar. Então, você troca de taxa maior por taxa menor e renegocia as que estão em atraso. Então, aquelas que estão vencidas, procure ali no banco saber quanto você já pagou, quanto você pagou de juros, quanto você pagou de principal, do dinheiro que você tirou mesmo, né, do valor que você pegou emprestado. E aí, vai lá, ou negociar a dívida para, né, colocar um prazo maior para você conseguir diminuir a parcela e ela caber no seu bolso, ou fazer uma proposta para quitar a dívida. Então, se você realmente não tem como pagar aquela parcela, e aí você vai para o passo seguinte, que é criar um fluxo de quitação. Então, você já trocou, né, já conseguiu trocar o que tinha para trocar, já renegociou o que tinha para renegociar enfim, você está com aquela dívida atrasada que você não consegue mais novos empréstimos, aquela parcela não cabe no seu bolso. O que você faz? Escolhe a primeira que você vai atacar, junta dinheiro para poder atacar ela, e aí quando tiver juntado um valor mais ou menos próximo, um pouco maior do que o que você tirou, você vai lá no banco e faz essa proposta para quitar. E aí quando quitou, você passa para a seguinte, né, e vai passando para outra. Isso no caso que se a dívida está atrasada e você não consegue ali renegociar, né, colocar ali numa parcela que caiba no seu orçamento ou fazer essa troca. Então, esses são os 5 passos: listar, classificar, trocar, renegociar e criar um fluxo de quitação. E aí vai seguindo esse fluxo tranquila, sem aflição, sabendo que o que você tinha para fazer, você fez. E aí vamos agora para as perguntas, para as dúvidas que eu recebi nas caixinhas de pergunta. Então, pagar primeiro os juros maiores, né? Pagar primeiro as dívidas com juros maiores, né? Você começa sempre... Via de regra, sim, né? Então, normalmente você começa sim quitando essas que têm juros maiores, né? Ou trocando ali para uma que tem juros menores, porque você está pagando ali muito alto para ter esse dinheiro. Exceções, né? Quando que não se aplica isso? Se você está com uma outra dívida atrasada que tem um bem em garantia. Então, para você não perder esse bem, então é melhor você quitar essas parcelas que estão em atraso dessa outra dívida, né? Isso é uma exceção. Mas fora isso, em regra, melhor sim quitar as dívidas que têm taxas mais altas primeiro. Outra dúvida quito as dívidas primeiro para depois investir? Essa é uma dúvida que eu recebo muito. Eu tenho se a gente for olhar para desse prospecto apenas financeiro, sim, porque o retorno dos seus investimentos, dificilmente, a não ser que você tenha muita experiência e que seja um trader, dificilmente os seus investimentos vão te trazer um retorno maior do que as taxas de juros que você paga aí com as suas dívidas. Então, via de regra, sim, exceto a sua reserva de emergência. Então, primeiro você monta a sua reserva de emergência, né? Surgiu um dinheirinho extra aí, monta a sua reserva de emergência, tem a reserva de emergência, que são mais ou menos de 3 meses a 1 ano, dependendo, né, se você é servidor público, CLT ou autônomo. Monta a reserva de emergência. Tem reserva de emergência? Aí sim, você quita as dívidas e aí depois investe. Isso é o comum. O que eu penso? Eu acho que se as suas dívidas são boas, eu defendo isso. Se as suas dívidas são boas, se as parcelas estão cabendo no seu bolso e você está ali com aquela empolgação para aprender a investir, por que não? Né? Então, nem sempre a melhor decisão para a nossa vida é a melhor decisão financeira. Então, pode ser que financeiramente aquilo não seja a melhor decisão, mas é a melhor decisão para a sua vida. Você está querendo aprender a investir, né? Entrando nesse mundo, brincando, gostando, tomando gosto. Então,
separa ali um dinheiro para você começar a investir e vai quitando suas dívidas ali. Com o tempo você vai juntando e quita, mas eu não vejo como excludentes. Eu entendo que você pode sim investir mesmo tendo dívidas, até porque a gente vem, né, de uma sociedade que não incentiva a gente a investir, que incentiva muito pelo contrário a gente a consumir, a se endividar. Então se você já está dando esse passo, já quer investir, já está empolgado, eu não vejo por que você matar essa empolgação para ter que esperar que tá uma dívida, que tem dívida aí de anos, para só então buscar investir, buscar aprender a investir. Então essa é a minha visão, né? Claro que somos adultas e escolhemos aí como vamos agir. Então, próxima pergunta. Vale a pena antecipar dívidas? Então, vale a pena antecipar se você já tem a sua reserva de emergência. Tá? Então, se você tem ali um dinheirinho correspondente a 6 meses, vamos pôr aí, que é de 3 meses a 1 ano. 6 meses do seu custo de vida, se você já tem esse dinheiro ali poupado para você sacar quando quiser, sim, vale antecipar. Se você não tem essa reserva pronta, aí não. Aí pega esse dinheiro e põe ali para sua reserva. Por quê? Porque a reserva de emergência é que vai fazer frente aí para suas necessidades se alguma coisa acontecer. Então, se você for demitido ou se você ficar sem o dinheiro, como veio ali a pandemia. Então, qualquer imprevisto, se você não tiver aquele dinheiro, aquela reserva, você vai ficar ali sem amparo. Então, o indicado monta sua reserva, depois você vai lá olhar para suas dívidas, principalmente se essas dívidas estão em dia, são dívidas boas, você está conseguindo pagar, está dentro do seu orçamento, aí não antecipa não, monta sua reserva. Caso contrário, vai antecipa sim e quita logo, a não ser também que seja um empréstimo muito longo e que esse valor que você vai antecipar não vai fazer diferença ali então, não sei, por exemplo, um de casa, financiamento de imóvel, né, que são ali 20, 30 anos. Então, se você, esse valor que você quer antecipar é de uma parcela, que não vai fazer diferença das outras várias que você vai ter que pagar, aí também não vale tanto a pena, é melhor você colocar esse dinheiro aí para sua reserva, fazer um outro investimento com ele. Próxima pergunta. Quando trocar dívidas, né? Então você troca a dívida, o que você tem que avaliar não é muito importante a gente fazer essa ressalva, não é só a taxa de juros. A gente tem que olhar o CET, que é o custo efetivo total, que é toda dívida, né? Os bancos, as instituições, eles têm a obrigação de mostrar para você lá esse custo efetivo total, que inclui todos os custos que estão ali na dívida. Então, às vezes, um empréstimo de uma instituição A, de um banco A, ela tem taxa de juros de 5% e tem uma tarifa ali de R$20. Aí você tem um outro banco que tem uma taxa de 4%, mas tem uma tarifa de R$200. E aí o custo efetivo total, né, do banco A, embora a taxa de juros mesmo, né, seja maior, o custo efetivo total pode ser menor, porque o outro banco acaba cobrando outras taxas por cima que deixa esse custo, né, esse custo do dinheiro, o aluguel do dinheiro maior. Então você tem que olhar o CET e não a taxa de juros. Então vale trocar quando o CET da sua nova dívida ele é menor do que o CET, o custo efetivo total da dívida que você tem hoje. Então aí sim vale a pena trocar. Caso contrário, não, permanece com a sua dívida. É diferente para a empresa. A única diferença para a empresa, né, normalmente segue tudo isso que a gente falou, né, as mesmas regras, o que tem que observar. A única diferença é que para empresas costuma ser vantajoso fazer empréstimos ali para capital de giro ou para aquisição de equipamentos ali, porque existem muitas linhas de crédito com taxa de juros muito baixa para a empresa. E aí a empresa, claro, tem que estar bem planejado. Então ela tem, né, por exemplo, ela faz um investimento ali, ela compra capital de giro, ela compra ali material, ela é, por exemplo, uma padaria, então ela compra ali farinha, ela compra manteiga, então ela compra por um preço, né, mais baixo e ela vende, o resultado das vendas dela, o lucro dela é muito maior, né, em termos de percentual do que o que ela está pagando ali de juros. Então, por exemplo, se ela pagou de juros, ela pegou ali aquele dinheiro, pagou 5% ao mês, quando ela vende, ela tem um lucro ali de 50%, né, em cima do que ela pegou. Então ali vale para a empresa a diferença, que costuma sim valer a pena
quando você planeja e quando você tem... É mais fácil de valer a pena, vamos dizer. Enquanto para a pessoa física é difícil você ter essa vantagem, né? Um empréstimo, o uso daquele dinheiro ser mais vantajoso, trazer mais benefícios do que o que você acaba pagando de juros, para a empresa isso costuma ser mais comum. Então, era isso, gente. Lembrando que se você quiser ter acesso aqui ao material de apoio, né, ao nosso mapa mental aqui da aula, é só você se inscrever na newsletter, seja dona do seu dinheiro. Vou colocar o link nos stories aqui depois, e no YouTube e no Facebook eu vou colocar aqui na descrição do vídeo para vocês. Não se esquece, né, se você gostou, se te interessou, aprofundou, se você quer aprofundar, na verdade, isso, quer saber esse passo a passo, né, como é que lista, na nossa imersão Chega de Dívidas a gente vai trazer exemplos práticos, vai aprofundar cada um desses pontos, vai trabalhar mentalidade, vai trabalhar ambiente. Aproveita essa primeira turma ao vivo, a única ao vivo e com um preço especial de lançamento que vai só até a próxima semana. Então o link tá na minha bio ou na descrição aqui do vídeo. Então a gente se vê na próxima quinta-feira, às 7 da noite. Um beijo pra vocês e até a próxima semana.